Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Amado, eu novamente por aqui, trazendo uma pequena palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero falar hoje do capítulo 8 de Romanos e versículo 1. É um versículo muito pregado na igreja, mas sempre ele é pregado às vezes à metade. Mas nós vamos ver ele por inteiro, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 8 de Romanos e versículo 1. Paulo disse assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É muito importante esse versículo. Então, quando Paulo citou, não há condenação agora para quem está em Cristo Jesus, então, quer dizer, fez até cosquinha no povo. Opa, agora tranquilo. Mas eu quero dizer para os irmãos que Paulo estava dizendo que agora chegou a salvação. Agora abriu a porta da salvação. Agora a salvação está na liberdade do homem. É o homem que pode tomar posse da salvação agora, porque o Senhor Jesus veio, se entregou na cruz, ressuscitou, subiu para o céu, abriu a porta. Então ele disse, agora não há condenação mais para aqueles que querem se salvar. Não é isso? Só há condenação para aquele que não quer. Mas para aquele que quer salvar a sua alma, agora não há mais condenação. Porque antes todos estavam condenados por causa do pecado. Mas agora não, agora abriu a porta da salvação. Então, quando nós falamos as primeiras linhas, que é a parte A, portanto, agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, então faz até cosquinha, epa, agora tudo. Mas daí Paulo não deixou por aí, porque Paulo sabe que para chegar no céu tem os seus, vamos dizer assim, tem aí, aleluia, os seus mandamentos, tem as suas doutrinas, e tem os seus métodos e tem o seu manual, que é a Bíblia Sagrada. Então ele quis dizer que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, andar segundo o Espírito é um pouco meio complicado, porque a pessoa tem que reconciliar si mesmo com Deus e ele tem que regenerar sua vida. E, além disso, ele tem que negar a si mesmo, como diz a Bíblia, e tomar a cruz, para que ele possa apossar dessa salvação. Então, nós vemos que a palavra de Deus, ela traz para nós um ensinamento perfeito. Então, agora não há mais condenação para quem quer se salvar. Tem Cristo. Mas só que tem Cristo não aceitando somente dizer aceitei a Cristo e quer viver na mesma situação. Não. A carne tem que deixar para lá. A carne tem que ser crucificada com Cristo. O desejo da carne, a soberba da vida, as vaidades e muito mais. Temos que repudiar para nós poder chegar até o céu. Então ele disse que quem tem o Espírito, amados, ele disse bem claro, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Está escrito no verso 3 do verso 14 do capítulo 8 que nós acabamos de ler. Então são coisas que nós precisamos meditar para nós chegar numa conclusão, que a salvação não é somente aceitei Jesus. Não. Ela faz parte de um estatuto que tem que ser cumprido na minha e na sua vida. Então nós vemos aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 9 e 10, nós vemos aqui que Paulo diz assim, não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Aí depois ele disse, mas se alguém foi assim antigamente, mas reconciliou com Deus, tomou a sua cruz, arrependeu dos seus pecados, foi batizado, nasceu de novo, agora é uma nova criatura, vivendo tudo uma vida nova, não trazendo nada do mundo para estar agarrado, mas deixando todo mundo, deixando todas as concupiscências deste mundo, então provavelmente não há condenação. Então nós vemos que não há condenação para aqueles que repudiam essa vida da carnalidade, porque a carne tem muito desejo, a carne tem muita vontade, mas não é por isso que com todas as vontades da carne que nós vamos entregar a carne, porque nós temos que ser uma nova criatura. O que é nascer de novo? Nicodemos, um grande homem de Deus da época, né, amados, príncipe de sacerdote, agora ele vai ter com Jesus. Jesus disse, olha, tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas ele era conhecedor da lei, ele sabia o que tinha na lei, mas o Senhor disse, não, agora chegou a salvação, agora tem que nascer de novo para poder entrar lá. Está entendendo, irmãos? Só vitória, né? Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é tremenda e poderosa para nossas vidas, quando nós passamos a entendê-la. Eu acho um versículo muito importante que Pedro, na segunda carta de Pedro escreveu aqui na segunda carta, no capítulo 2 e verso 19, prometendo-lhe liberdade, sendo o mesmo servo da corrupção, porque o que alguém é vencido, tal faz-se também servo. Então quer dizer, muitos pregando liberdade, mas às vezes é escravo da carne, escravo do desejo, escravo do mundo. Porque, amados, pela natureza, ou nós já nascemos servindo a escravidão, ou nós vemos que o homem só pode ter uma comunhão com Deus quando ele reconhece e se arrepende. João Batista pode ver que a pregação de João Batista é arrependimento. Porque a vida natural do homem, que nós crescemos sem Jesus, a vida natural não serve para entrar no céu. Para entrar no céu tem que ter uma mudança. E essa mudança tem que nós reconhecer que estamos errados. E temos que se humilhar e arrepender do erro. Amado, arrepender do erro é quando o nosso coração sente o peso do erro e da responsabilidade que nós temos de estar errado. Então, nós precisamos reconhecer. Por isso, amados, a salvação não é da maneira de muitos pregam, não. Como diz aqui, pregando a liberdade sendo escravo. Ah, pastor, mas quem é esse? Em São Mateus capítulo 7, verso 21 e 22, você vê aí. A Bíblia disse lá, o Senhor disse lá bem claro, em um capítulo 7, verso 21 e 22. Ali a Bíblia disse que muitos naquele dia vai dizer, Senhor, eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, eu fiz maravilha. O Senhor disse, afasta de mim que eu não te conheço, não. Mas espera aí, ele estava fazendo o nome de Jesus e de Jesus não conhecia? Claro, o pecado faz uma divisão, disse a Bíblia Sagrada, uma divisão entre o homem e Deus. O homem fica separado de Deus quando ele está no pecado. Então tem muitas pessoas que misturam, acham que somente aceitou Jesus Cristo, pronto, está salvo e não precisa mais nada. Não, amados. A obediência. Ali em Mateus capítulo 7, verso 21, nem todos que dizem Senhor, o Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade. Então, amado, a vontade de Deus é que nós andamos em santidade. Se nós somos filhos de Deus, então, o que acontece com nós? Nós temos que dar testemunho de filho. Filho de Deus, Deus não é santo? Então o filho de Deus tem que ser santinho, é como eu sempre prego na igreja. Santinho. Certo, amado? Então nós temos que viver na santidade. E a santidade abrange muita coisa. Muita coisa, amado. Abrange a honestidade, a sinceridade, a honestidade, pontualidade, caráter, pudor,
e muito mais. Então, o crente, para ser salvo, às vezes nós olhamos assim e falamos assim, mas Jesus falou lá no capítulo 20 de Mateus, em verso 16, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, muitos são chamados, a igreja está cheia, está na boca, mas pouco é escolhida. Quem é esse pouco? É o que deixar a carne e deixar o mundo. Ou nós vemos no capítulo 4 e 4 de Tiago dizendo ali, adulto e adulta, não sabeis que a amizade do mundo constitui inimizade com Deus? Amados. Então o negócio é sério. Depois nós vemos em carta de João, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amados, hoje nós vemos muita gente misturada com o mundo e dizendo que vai ser salvo. É engano. E muito engano. Não é porque ele cura os enfermos, não é porque ele profetiza, não é porque ele expulsa os demônios, não. Para entrar no céu tem que ter vida. Vida de santidade na terra. Tira uma experiência da sua vida e olha se você está vivendo em santidade. Eu sei que Jesus ama e não quer que ninguém se perca. Mas é o homem mesmo que não interessa pelo evangelho e a mudança de vida. Hoje as pessoas aceitam Jesus da maneira que aceita, fica. É corintiano, continua corintiano. É praeiro, continua praeiro. É noveleiro, continua noveleiro. E diz que está certo, por causa dos falsos pregadores, que prega liberdade, sendo que ele mesmo não é escravo. Às vezes ele está lá na frente pregando, mas ele é escravizado pelo pecado, pelo mundo, pela idolatria, por tanta coisa. Mas a Bíblia Sagrada é a verdade. O homem sempre foi errado, mas a Bíblia Sagrada é a verdade. Então nós precisamos andar e lutar para nós a perfeição. Não há perfeito, mas nós podemos interessar pela perfeição e lutar. Se nós lutar e caminhar, lutando para nós se aperfeiçoar, Deus nos dá a mão e nos ajuda a aperfeiçoar cada dia. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra, às vezes pode faltar mais argumento, mas eu sei que você vai entender pela grandeza de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus.